continuando os tutoriais, né? Eu tinha parado de gravar, acho que o último tutorial que eu fiz foi o de olho. Eu tinha dado um tempo, porque quando eu fiz o tutorial de olho, tanto de olho quanto desse tutorial 360, o personagem 360, né? Eu tinha feito dando pouca informação, então acabou saindo muito raso, como vocês puderam ver no último tutorial de olho e rostos em geral. Eu tinha gravado quase tudo em um dia. E aí eu acabei fazendo muito rápido. Eu acabei deixando como que tava, né? Mas no fim eu deixei de lado, eu parei no tutorial de olho mesmo. E agora eu tô gravando novamente. Vou passar as informações mais completas pra vocês. Eu vou refazer o tutorial de olho pra ficar mais informativo, pra ver se vocês consigam compreender melhor. Mas voltando agora referente aos personagens 360. Personagens em 360. O que quer dizer isso? Bom, se você já sabe como criar um boneco do zero, sabe criar sua base, fazer seus detalhes, já vai poder perfeitamente criar um personagem 360. Como que funciona? Basicamente, o conceito é você criar um boneco em outros ângulos. E esses ângulos é 3x5 de frente, de costas, 3x5 de frente, de costas, como ele de frente e de costas também, né? Sem contar seu perfil, o seu boneco em perfil, que é o que a gente cria em primeira mão. Deixa eu dar um exemplo do meu personagem e eu já volto. Tá, eu peguei ele aqui, o meu personagem, né? Pra vocês verem melhor de como que é. Primeiramente, vocês podem ver que ele tá de perfil, que é a base inicial de criação de um personagem, já que o programa é 2D. E aí vem os seus outros ângulos, que é o 3x5 de frente, ele de frente, 3x5 de costas e ele de costas. Para a criação deles, não é tão difícil. Para vocês criarem esses personagens nesses ângulos, é um pouco trabalhoso, já que você precisa recriar os seus detalhes em outros ângulos. Podem ver um bom detalhe, um exemplo de detalhe que tem aqui, um detalhe simples, é o cinto do boneco. Eu fiz ele de lado aqui, mas na verdade ficou meio um pouco 3x5, mas ficou padronizado por de lado. Depois eu joguei ele um pouquinho pro lado, vocês já podem ver que ele não tá mais no canto, ele tá aqui, que é pra dar um pouco da visão do 3x5, como a gola do personagem também aqui na parte do peito dele. Acho que é gola, não sei como se chamaria isso especificamente em inglês. Aqui de lado ele tá mais pra esquerda. Aqui ele tá um pouco mais à mostra. E de frente, obviamente, ele está mais à frente. Então o conceito de você criar um personagem 360 é isso. Você pegar os detalhes que você colocou nele e jogar eles certa posição nesses ângulos. E são só esses 5 ângulos de um personagem 360. Perfil, 3x5, frente, 3x5 de costas e ele de costas. Como que exatamente funciona em outros personagens? Antes de eu ir na base de criação, vou passar uma dica importante para vocês, principalmente para vocês que criam personagens e querem fazer animações com eles. Se você for fazer uma animação, faça um personagem bem básico. Por exemplo, do meu personagem, ele é até básico se você for perceber. Ele não tem diversos detalhes nele, ele é até bem simples. O que tem de detalhe mesmo é só o cabelo. Ele tem muitos segmentos, dá pra ver o tanto de pontinho. O que mais tem de segmento é o cabelo, que eu me basei muito no boneco principal, que era de Dragon Ball, né? Então eu não queria tirar essa marca, que eu acho que ficou no personagem. Então, assim, se você tem um boneco que... Você criou algum boneco que ele tem muitos detalhes, sei lá, tipo uma marca no braço, uma tatuagem nas costas, sei lá, um cinto, uma faixa e, sei lá, qualquer coisa que tiver de extremo detalhe, vai levar um trabalho para você criar ele em outros ângulos. Se você já é experiente em criar personagens, para você tudo bem. Mas assim, na hora de você criar, você pode dividir ele em partes. Você pode separar ele do braço, deixar a base sem o braço, tirar a perna, caso a perna também tem muitos detalhes, pra você... E depois você liga eles, né? Você liga eles na hora da sua animação. Eu não prefiro usar um personagem extremamente detalhado.
Ainda mais pra minha série que eu tô fazendo, né? Eu não tô criando personagens de extremo detalhe, porque isso vai me dar muito trabalho, não, principalmente na criação, como na animação. Dependendo de como for esses detalhes, vai me dar um baita trabalho, já que é só eu, particularmente, que tô fazendo. Só eu tô fazendo a série inteira, então, bom, é isso. De dica principal é essa. Não tenha um personagem de extremos detalhes, porque senão você vai ter muito trampo, principalmente para criar eles em outros ângulos. E para você criar isso, você analisa exatamente os detalhes que seu personagem tem, cada detalhe. Se for tipo um detalhe muito simples, por exemplo, deixa eu mostrar exatamente como que ele é. Se for um detalhe bem de boa, assim, por exemplo, o cinto, ele tem aqui, você vê que ele não é um segmento, não é um de extremo detalhe. E é meio que uma certa manipulação aqui para poder fazer ele. Então, se você tem um detalhe simples, você mais ou menos só joga ele para outro lado, copia ele pro lado, mais ou menos. Deixa eu mostrar aqui. Cola ele. Não foi, peraí. Cola ele e vai jogando ele na direção de acordo com o ângulo que você vai fazer. Se for um detalhe muito simples assim, você faz esse método. Se o seu mapeamento do seu personagem for bem de boa, você consegue. Caso contrário, se for um personagem de extremo detalhe, muita coisa vai ter que ser apagado e você vai ter que redesenhar nos outros ângulos, porque, bom, dependendo de como você fez, vai ser necessário. No caso do cabelo do meu personagem, como ele já tem essa movimentação, eu só dei uma mexidinha neles em outros ângulos. No de frente eu meio que refiz ele, né, para criar ele especificamente de frente. De costas eu só inverti e joguei mais segmentos para dar a impressão de que ele tá de costas. Então, a dica principal é essa. Na parte teórica é essa. Um personagem mega detalhado, você vai ter muito mais trampo para recriar ele em outros ângulos. Especificamente o trampo que você teve só de criar ele no seu perfil. Para os outros ângulos você vai ter mais trampo. Se você for mais experiente, você já está acostumado a fazer isso, vai em frente. Independente do personagem que você quer fazer, para você não vai ser problema nenhum, se você já for bem experiente. Agora na parte de criação, deixa eu ver, eu apaguei aquele personagem que eu tinha usado nos tutoriais, né? Então deixa eu ver alguma coisa aqui que eu tenho. É o meu personagem, só que eu fiz uma certa mudança, ficou até meio bugado aqui. Eu não fiz ele perfeitamente ainda porque tô saindo de teste. Mas vamos nesse daqui. Você vê que ele não tem muitos detalhes também, que nem o outro. Como que a gente vai fazer esse cara aqui dar um ângulo para ele? Primeiramente, começar aqui no meio, com o braço. Eu sempre puxo um segmento para criar os ombros dele, para já partir pro outro ângulo, para 3x5, né? Eu puxo um segmento aqui, para a esquerda, primeiramente, e copio o braço, copio ele aqui, como eu fiz, apertei o botão de copiar os segmentos filhos, deleto ele do seu centro e jogo ele no segmento. Fica meio bugado, eu uso a ferramenta lá do modificar, ramificação aqui, que fica lá embaixo, e vou no botão de levar para frente, e aí ele fica mais justo. Mesma coisa eu faço com o outro, só que eu copio o segmento, jogo para o outro lado, copio o braço, colo ele aqui, vou aqui, jogo ele e levar para trás. É uma coisa, só que é o contrário. Se você for um personagem mais parrudo, bem musculoso, você vai precisar jogar ele um pouco mais para fora, dependendo do tamanho do corpo. E aí você vai precisar jogar ele. Caso contrário, não. Se for no caso que nem meu personagem, você põe ele menos mesmo. Tipo, deixei 15. Foi sem querer, eu podia ter escolhido um outro número, mas eu deixei com comprimento de 15. Eu copiei, joguei pro outro lado, vi os braços, bem simples. Já dá mais ou menos uma impressão de que ele tá numa diagonal. A segunda parte é fazer da parte da camiseta. Aqui já é aquele esquema que eu falei de redesenhar. Como ele não é preparado para fazer especificamente um ângulo, então vai ter que ser redesenhado mesmo. Caso você apague as coisas, não tenha um negócio bem preparado como aconteceu aqui,
você redesenha tudo do zero mesmo, como você fez com o personagem principal no perfil, né? Você só pega a paleta de cores que você jogou no personagem e joga aqui nele de novo. Joga aqui nele pra dar essa impressão. Impressão não, né? Pra ficar corretamente com o personagem. Vai acontecer alguns erros na hora que você produzir. Pode acontecer bem erros na hora de você posicionar ele para ver como fica, se os segmentos estão na posição mais correta. Assim como o personagem é normal, você vai ter que acabar redesenhando ele. Você vai ter que ficar arrumando erros. Outra coisa aqui, né? O braço tá em cima. Eu tiro ele, eu deixo ele fora pra não atrapalhar na hora de... pra eu saber onde que tá indo os segmentos, né? Eu nunca deleto, de vez em quando eu deleto. Se for muito em cima eu não conseguir ver, aí eu só ajusto depois. Se você for começar primeiro pelo corpo, tipo, deletar os braços primeiro e começar pelo corpo, tudo bem. Não importa a ordem que você for fazer. É você saber o que você tá fazendo antes. Aqui, no caso, é um personagem, é uma roupa em conjunto, é um moletom e uma camiseta. Então, para fazer essa junção vai ser um pouquinho chato. Opa, então, voltei. Que eu lembrei de um negócio agora. No caso, se você tiver uma combinação de roupas, como foi esse personagem aqui, eu acabei esquecendo de informar isso. E você acaba deletando o segmento com a cor exata da roupa do personagem, deixa ele de uma cor diferenciada para você saber o que é o que você quer mudar de cor. No meu caso, eu deixei mais ou menos desse jeito, só para deixar legal. Até ficou de fora aqui as coisas. Bom, mas enfim, eu deixei desse jeito por enquanto, já que ainda vai ter muita coisa para arrumar. E eu ainda vou ter que trocar a cabeça do personagem para o ângulo exato. A criação de um personagem de 360 é dessa forma. Leva um tempinho, é que nem criar o personagem do zero, só que você tá meio que redesenhando ele para os outros ângulos. Dependendo de tipo, você acha que a calça no outro ângulo não ficou legal. No meu caso do meu personagem lá, a calça é a mesma. Eu não alterei ela nos outros ângulos. Se você acha que fica ruim ou quer sempre deixar cada ângulo com o formato da calça exata, você pode fazer também. Tem algum detalhe específico que você quer deixar naquele personagem? Pode fazer também. Você vai ter que redesenhar tudo nos outros ângulos. Pode ser que alguns sumam em certos ângulos, por exemplo de costas. Não vai ter o bolso desse personagem, então você só apaga. E assim vai, mano. Criar um personagem 360 é dessa forma. Leva tempo, dependendo até do personagem que você quer criar. Se você quer fazer você criou já um personagem, quer fazer ele em 360, vai dar um trampo do caramba. Isso leva para todos os tipos. Monstros gigantes, com bases muito esquisitas, bem finas também. Dependendo do que você quer fazer, em cada ângulo vai levar um tempo. Pois se você não sabe criar nem mesmo um personagem básico, pode te dar muito trabalho, te dar muita dor de cabeça só de você criar. Então, aprenda a criar um personagem simples primeiro, depois vai se adaptando a ele, e nisso você vai, quando você começar a se acostumar, você vai indo para os níveis mais altos, vai subindo mais de nível, pegando bichos bizarros, depois começando a criar personagens humanos em outros ângulos também, para você conseguir se adaptar a criar também os seus monstros em outros ângulos. E vocês viram aqui que o boneco ele não ficou perfeito, parece que o braço deu uma caída, porque eu não ajustei corretamente também. Ajuste de erros que eu tinha comentado é isso, mais ou menos. Você vai ter que verificar, colocar os personagens em cada frame para verificar o que ficou errado, o que tá estranho, o que não tá combinando, para você ajustar isso e o personagem em todos os ângulos sair do jeito que você quer. E outra coisa, eu já tava esquecendo disso. Se você não tiver o conhecimento básico de
não vai ser bom você criar um personagem desse. Você só vai ter um personagem como estética. Tudo bem, você criar um personagem desse tipo para fazer artes, fazer poses que você quer, fazer alguma arte específica, tudo bem. Mas para animação é muito mais complicado. Você quer começar a usar um personagem em 360 para fazer uma animação com ângulos diferentes, é também muito trabalhoso, porque você vai ter que sempre ficar tirando, apagando ele, colocando um ângulo específico. Você vai ter que sempre ficar alterando o personagem, a posição dele. Você vai ter que ficar colocando o personagem num ângulo específico. E também, se você quer partir para ângulos diferentes, não só para os ângulos normais, de tipo costas, frente, 3x5, quer partir para outras visões, aí é uma outra questão. Não uma questão de tipo, você vai ter que criar um personagem todo, mas na hora da animação você vai precisar montar isso. Mas para isso você vai precisar aprender a perspectiva para conseguir montar todo o boneco. Aqui ó, eu fiz os braços dele em outros ângulos, porque pra na hora dele dar um soco, sei lá, eu quiser fazer ele dar um soco de frente, eu tenho esse braço. Tive que parar a gravação, pois aconteceu um imprevisto aqui, né? Eu tive que parar a gravação rapidão. Mas voltando a falar o que eu tinha parado no momento que eu falei de ângulos diferentes, eu acabei lembrando de uma coisa que eu tô fazendo no projeto do episódio 2. É até bom eu demonstrar como que tá mais ou menos. Aqui foi um ângulo que eu pensei para um soco de frente. Eu usei o braço, aqui eu posicionei ele mais ou menos, usei umas mãos. E esse aqui é o ângulo 3x5, eu só deixei ele mais ou menos posicionado para parecer que ele vai dar um soco de frente, para uma preparação de soco. Não é exatamente esse ângulo que eu quis dizer, e é esse aqui, é este ângulo aqui, ali ó, esse ângulo. Se você for querer fazer ângulos mais ou menos desse tipo, é mais ou menos isso que eu quis dizer em você montar o boneco, porque ó, ele não é exatamente um boneco completo, ele é totalmente montável, que eu fiz aqui para dar essa impressão de um ângulo que ele está voando. Além de outros frames que eu preparei aqui, que eu usei uma elipse, aqui uma elipse que eu montei, e uns polyfill que eu juntei para dar mais ou menos a impressão da capa dele, as pernas meio que próximo da câmera, para parecer que ele está voando. Que isso aqui é basicamente ele recebendo um golpe, a reação dele após receber um soco e ele sair voando. E na hora da animação eu coloquei ele mais ou menos na posição, eu só deixei os frames do jeito que estavam e fui diminuindo o tamanho dele para dar mais a impressão do golpe. Não tá completo ainda, pois eu não coloquei a câmera tremendo, não deixei tudo preparado. Além do outro ângulo do personagem que eu fiz aqui, do meu personagem, da posição mais ou menos dele, dando a impressão de que ele tá numa posição do golpe. E o boneco de costas reagindo. Não ficou muito perfeito também, mas aqui mais ou menos a reação dele se movimentando, daquilo que eu falei, né, da movimentação. Eu fiz de todo jeito aqui, bem qualquer jeito mais ou menos, para parecer que ele tá usando força para empurrar o personagem para longe. E é isso, se você quer montar um personagem 360, você vai precisar pensar nisso também, caso você queira fazer cenas diferenciadas, vamos dizer assim, principalmente cenas de perto, personagem girando, quem sabe. Então, para um personagem de full body, é muito dessa questão da perspectiva. Você vai precisar da perspectiva para criar ângulos desse tipo. Não tem só esses ângulos, tem muitos outros ângulos que você vai precisar moldar. Então, vai depender também do seu treino, do seu treinamento, para você aplicar bem certos ângulos. Aqui eu fiz um pouco desse movimento porque eu tenho mais ou menos a noção para montar esse personagem. Então eu só montei ele mais ou menos usando poucos frames e fui só posicionando ele e diminuindo, como eu falei antes. E eu só tenho um conhecimento bem básico da perspectiva, não tenho um conhecimento completo, porque minhas animações não são perfeitas. E é mais ou menos isso. Em questão de personagem,
Aqui o que eu falei mais ou menos dos detalhes. Meu personagem, como ele é simples, eu aproveitei para criar também detalhes de ferimento simples. Eu não exagerei, usei elipses, usei segmentos e fui usando um pouco de degradê, segmentos bem básicos, cores, só mudei um pouco as cores para dar essa impressão. Umas linhas também eu fiz para dar um pouco mais da impressão de machucado. E para isso também que serve um personagem simples, você fazer um personagem simples, porque dá muita brecha para você fazer detalhes como esses, o personagem completamente ferido. Isso aqui é só mais ou menos meio que etapa 1 de ferimento do personagem. Eu não quis exagerar demais também, já que tipo o cabelo já ocupa muita coisa. Esse personagem em si também tem a capa dele, mas enfim, é isso que eu de tutorial de personagem 360. Eu não acabei criando nada demais também, já que tipo vai me dar muito trabalho para eu criar daquele personagem que eu mostrei, né? E é só um conhecimento teórico, depende mais de vocês agora criarem, se vocês têm um personagem, mais as minhas dicas também, os conselhos que eu dei em questão teórico, já que prática eu vou levar muito tempo aqui e eu só quero explicar para vocês todo o seu conceito. Eu espero que dessa vez tenha servido para alguma coisa. E logo eu vou fazer o do rostos também, sobre o seu posicionamento, o que precisa ser feito, cair legal os olhos, tanto no seu posicionamento de rosto, dentro da animação principalmente, como que precisa ser feito, né? Mas é isso. Eu espero que na questão de 360 tenha sido útil, mas enfim, até o próximo tutorial.